Muitos acham que Omã é apenas mais um pedaço do deserto árabe, um vizinho discreto e sem graça dos vizinhos ricos e brilhantes do Golfo. Uma nação de areia parada no tempo, sem nada além de petróleo e silêncio. Essa é a imagem que a maioria carrega na cabeça. E essa imagem está errada, ou pelo menos, incompleta de um jeito que só se percebe quando se caminha por dentro dela. Porque em um bosque de tamareiras nos arredores de Nisva, um agricultor abre o portão de madeira de um canal de irrigação e deixa a água correr até o terreno do vizinho, exatamente na hora marcada por uma escala herdada de geração em geração, sem papel, sem lei escrita, apenas memória. Na costa de Dhofar, na cidade portuária de Mirbat, uma névoa se desloca de lado pela encosta de uma colina que, por qualquer mapa, deveria ser puro deserto. E ali, sobre a grama molhada, uma família vinda de Dubai estende um piquenique. Em uma oficina na cidade de Bala, as mãos de um homem seguem sobre a mesma roda de oleiro há 41 anos, e o barro entre seus dedos carrega o tom vermelho acastanhado das colinas logo ali fora da porta. Este é o Sultanato de Omã, 3,5 milhões de habitantes na borda sudeste da Península Arábica. Uma Arábia de pedra baixa e café servido devagar, onde o prédio mais alto da capital ainda é uma mesquita. Há 55 anos, este país tinha apenas 3 escolas, 10 quilômetros de estrada pavimentada e uma porta trancada por dentro. O homem que destrancou essa porta decidiu, quase sozinho, que tipo de modernidade teria permissão para entrar. E é essa contradição, um país que se abriu ao mundo sem deixar de fechar as mãos em torno do que era seu, que conduz tudo o que vem a seguir. Uma história contada através de 5 decisões silenciosas. Um limite de altura, uma monção, um bule de café, uma sala de aula e uma roda de oleiro que nunca parou de girar. São 6 da manhã em Mascate e o som mais alto da cidade é uma voz. O chamado à oração sobe de um único minarete da cor do osso e a cidade inteira, embaixo dele, permanece imóvel por alguns segundos a mais do que se esperaria de uma metrópole de 1.600.000 habitantes. Cada linha de telhado visível é branca, ou daquele bege pálido em que o branco se transforma quando o sol ainda não ultrapassou o promontório. E nenhuma dessas linhas de telhado chega perto da altura do próprio minarete. Um varredor de rua atravessa um cruzamento vazio. Uma caminhonete espera com o motor ligado em frente a uma padaria. A luz ainda não decidiu que cor o dia vai ter. Esta é a capital do sultanato, e ela não tem um horizonte de arranha-céus. E o motivo está escrito, literalmente, na lei. Nos anos seguintes a 1000º, 90º, 70º, a altura das construções no centro de Mascate foi limitada a um pequeno número de andares na maior parte dos bairros, com raras exceções concedidas por aprovação urbanística especial. Nenhuma torre comercial da capital ultrapassa a altura do minarete mais alto da grande mesquita do Sultão Qaboos, que se ergue a cerca de 90 metros. A paleta de cores da cidade, o branco, o marfim, o tom de osso desgastado pelo tempo, está codificada nesse mesmo regulamento. Uma capital inteira construída a partir de um único parágrafo de lei. O homem que assinou esse parágrafo foi o Sultão Qaboos bin Said, que tomou o poder em julho de 1090, num golpe de palácio quase sem derramamento de sangue contra o próprio pai, e que governaria até sua morte, em janeiro de 2020. O país que ele herdou tinha quase nada construído sobre si. O país que ele deixou possuía um código de edificações que se recusava a competir com as cidades ao norte, onde as torres de Dubai e Doha já ultrapassavam 300 metros de altura. Mascate permaneceria baixa. O minarete continuaria sendo o mais alto. E essa regra resiste, intacta, há meio século. Às 7h15, a cidade começa a se mover. Numa rua residencial a 5 minutos do porto, um homem com uma desdacha branca recém-passada, o hobby de algodão até os tornozelos, que é o uniforme cotidiano da vida pública masculina em Omã, leva a filha até o portão da escola. O queimador de latão na soleira da casa do vizinho ainda solta uma fumaça fina, os últimos resquícios do incenso de olíbano da manhã se dissolvendo num céu já da cor do leite claro. O vizinho já voltou para dentro. O cheiro fica ali, impregnado na moldura da porta, um hábito
hábito doméstico mais antigo que o trânsito, mais antigo que a escola, mais antigo até que a própria lei que mantém os prédios baixos o suficiente para que esse cheiro ainda alcance a rua. Uma mulher com uma abaia longa e bordada atravessa a esquina. Atrás dela, 3 andares de casas, depois um muro, depois mais casas, depois céu. A linha da cidade permanece sempre no mesmo nível. Uma grande parte dos omanenses é jovem o suficiente para ter crescido inteiramente dentro desse novo Omã, e muitas das crianças que caminham para a escola nesta manhã jamais viram sua própria capital de um ângulo que exigisse erguer os olhos. A cidade cabe no corpo humano, na escala de quem caminha, não na escala de quem constrói para impressionar. Uma porta de carro se fecha. Alguém chama um nome do outro lado de um pátio. Um pombo levanta voo de um parapeito baixo, e o céu atrás dele corre sem interrupção de um horizonte ao outro. Ao entardecer, as paredes brancas ganham a cor do damasco maduro, e o penúltimo chamado à oração cruza as mesmas linhas de telhado que cruzou ao amanhecer. O minarete continua sendo a coisa mais alta do quadro. Sua sombra alcança quase o porto. Um garoto de bicicleta atravessa essa sombra sem diminuir a velocidade, do jeito que só se atravessa algo que sempre esteve ali, a vida inteira, sem nunca precisar ser notado. Os postes ao longo da corniche se acendem um a um, cada um deles posicionado abaixo do segundo andar dos prédios atrás dele. É impossível não se perguntar quantas cidades do mundo teriam a disciplina de escolher deliberadamente permanecer pequenas. 800 quilômetros ao sul, a mesma regra ainda vale, mas o clima, esse, não obedece a nenhuma régua. Em Mirbat, na costa de Dhofar, a névoa não cai, ela se desloca de lado. Chega vinda do mar Arábico no fim de junho e se choca contra a encosta verde das montanhas Kara. E durante 10 semanas por ano, um país que na maior parte do tempo tem a cor da areia, se transforma na cor de um gramado molhado. As encostas acima do porto criam uma relva espessa o bastante para se deitar sobre ela. Riachos que não aparecem em nenhum mapa abrem caminho pelo calcário e se acumulam contra as paredes de pedra de casas construídas há 200 anos para um clima completamente diferente. Um barco de pesca balança amarrado em águas cinzentas, o casco coberto de umidade. O horizonte simplesmente desaparece. Chama-se Carif, a monção do sudoeste. E Omã é o único país de toda a Península Arábica que a possui. Ela ocorre aproximadamente entre 21 de junho e os primeiros dias de setembro. Fora dessas semanas, Dhofar é deserto. Dentro delas, é um lugar que o resto do Golfo mal consegue acreditar que existe. Até o final do século XX, isso era praticamente um segredo climático guardado localmente. Os pescadores conheciam a estação. As famílias beduínas que levavam seus camelos aos pastos altos conheciam a estação. O resto do país, não muito. O resto do Golfo, quase nada. Depois, em 1998º, o Estado criou o Festival de Turismo de Salalah, e de repente, aquela estação ganhou um calendário, um folheto, um preço. Nas temporadas mais recentes, o número de visitantes se aproximou ou ultrapassou os 800 mil. As placas dos carros estacionados ao longo da estrada para Mirbat trazem a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Kuwait, o Bahrein, o Catar. Famílias do Golfo que dirigiram por 2, 3 dias através do vazio absoluto do deserto, só para sentar numa manta sobre a grama molhada e deixar seus filhos tocarem uma folha pela primeira vez. Numa colina acima da cidade, uma família vinda de Dubai armou seu piquenique. A garrafa térmica é daquelas que mantém o café quente por 6 horas. 2 crianças estão descalças na grama, algo que simplesmente não acontece em casa. O pai filma a névoa com o celular na altura do peito. A mãe ri do frio. Estão vestindo casacos de lã no fim de julho. A temperatura marca 22 graus, o que no meio do verão na Península Arábica é uma espécie de pequeno milagre que custa um tanque de combustível e uma reserva de hotel. É quase engraçado pensar. Gente que mora a poucas horas dali, cercada de riqueza e conforto, atravessa o deserto inteiro só para sentir a grama molhada nos pés descalços. Quem nunca sentiu essa mesma vontade boba de viajar para longe, só para reencontrar algo simples? O cheiro de chuva, o verde, o frio na pele, que em casa a gente nem repara mais. Mas Mirbat é muito mais antiga do que esse comércio recente de turismo. Seu porto é 1000 anos anterior à economia da monção.
Na Idade Média, este foi um dos principais portos de olíbano de todo o litoral do Oceano Índico, o lugar de onde cavalos árabes eram embarcados rumo às cortes da Índia. Hoje a cidade abriga cerca de 5.000 pessoas. O forte sobre o promontório é caiado de branco a cada poucos anos. Os barcos no porto ainda saem ao amanhecer atrás de cavala e atum. A economia da Monção é apenas a camada mais nova. A mais antiga continua funcionando por baixo dela, como sempre funcionou. Numa casa baixa, numa arruela a 2 quadras da água, uma avó puxa o xale molhado mais apertado sobre os ombros e acende um pequeno fogareiro a querosene bem na soleira da porta aberta. 2 primos vieram dirigindo do interior, onde não chove há 11 meses, trazendo os filhos para ver o verde pela primeira vez. Ela coloca a chaleira sobre o fogareiro. O cheiro de cardamomo sobe até a porta e encontra o cheiro de calcário molhado que entra vindo de fora. E por um instante, os 2 aromas dividem o mesmo limiar. Ela serve a primeira xícara curta, do jeito que deve ser servida. Os primos seguram suas xícaras com as 2 mãos. Lá fora, a névoa desceu até a arruela, e uma criança corre por dentro dela rindo, sem conseguir enxergar o muro no fim do caminho. No início de setembro, os carros vindos do norte vão dar meia volta e voltar para casa. A grama vai amarelar em 3 semanas. Os riachos voltarão a ser apenas linhas sobre uma encosta que ninguém mais percorre. O forte manterá sua caiação branca. E quando os carros do norte partirem, o país retorna ao seu relógio mais antigo, aquele que se mede em xícaras. A xícara que a avó de Mirbat serviu é, em forma e em gesto, a mesma que está sendo erguida nesta mesma hora numa casa do interior, onde não chove há 11 meses, e a porta se abre para um pátio da cor da palha seca. Uma mulher com um vestido longo bordado inclina um bule de latão sobre uma pequena xícara sem alça, posicionada numa bandeja. Sua mão está firme. A dose é curta, não mais que 2 dedos de altura numa xícara do tamanho de um dedal. O bule é pousado entre uma xícara e outra, nunca mantido suspenso sobre a bandeja. Assim o convidado ouve o som do metal tocando o latão e sabe que aquela dose terminou por hora e que a próxima já vem a caminho. Isso é o kahwa, o café à moda omanense. Dourado claro, nada parecido com o marrom escuro das cidades ao norte, levemente torrado, com destaque para o cardamomo, às vezes uns fios de açafrão, às vezes um cravo. Serve-se em xícaras do tamanho de um dedal, e o bule volta a encher até o convidado inclinar a xícara de lado entre o polegar e o indicador, o pequeno gesto universal que significa, já é suficiente. 3 rodadas são o mínimo de uma visita adequada, não o máximo. A bandeja que acompanha o bule traz tâmaras ao lado, tâmaras calas nesta manhã, ainda grudentas nos talos, empilhadas num pratinho pequeno que é reabastecido antes mesmo de esvaziar. O cômodo é um majlis, o espaço de recepção que existe, de alguma forma, em praticamente toda a casa omanense com alguma idade. Um piso longo forrado de tapetes, almofadas encostadas em 3 das paredes, uma porta baixa que o anfitrião sempre atravessa primeiro. Esse cômodo é, em certo sentido, mais antigo que a própria cozinha, porque a cozinha serve à família e o majlis serve a todos os outros. E um país onde qualquer pessoa pode bater a porta sem aviso, construiu, há muito tempo, o majlis dentro da própria planta da casa, como quem constrói a hospitalidade dentro da arquitetura. A visita se desenrola devagar, porque o cômodo foi feito para a lentidão. As almofadas convidam a sentar e desencorajam a se levantar. Muito do que fica sem dizer nesse espaço já foi, um dia, formalmente ensinado. Depois de milésimo, nongentésimo, septuagésimo, na mesma onda de construção do Estado que produziu o Código de Altura das Cidades e o sistema escolar, associações femininas e programas de treinamento em artesanato doméstico se espalharam pelas regiões do país, como segurar o bule, como dispor as tâmaras, quanto tempo dura uma visita adequada e como ela termina sem que ninguém precise nomear o fim. Hoje, existem filiais em todas as regiões administrativas. O treinamento é discreto, quase invisível. Sua consequência é um país onde um estranho que bate a porta na hora errada ainda recebe a primeira xícara curta, as tâmaras ao alcance da mão e um lugar para sentar que não exige nenhuma desculpa por ter chegado sem avisar. É curioso pensar nisso. Quantas culturas ainda ensinam, de geração em geração, o simples gesto de receber bem quem chega sem avisar? E quantas de nós já perderam esse costume no meio da pressa do cotidiano?
O bule volta a servir, uma segunda rodada. A conversa nunca eleva o tom de voz. Uma criança entra no cômodo e sai de novo com uma tâmara na mão. O bule é pousado. A filha da anfitriã, de 12 anos, observa atentamente o jeito como a xícara é oferecida, o jeito como a bandeja é carregada, o jeito como o bule é pousado exatamente para tocar o latão. Ela está aprendendo pelos olhos, do mesmo jeito que a mãe aprendeu, do mesmo jeito que a avó dela aprendeu antes disso. Uma janela dá para o pátio, aberta. Além do muro, o minarete branco da mesquita do bairro é visível ao longe, e o chamado à oração do meio-dia cruza os telhados do mesmo jeito que o chamado do amanhecer cruzou Mascate horas antes. O calor treme no ar sobre a parede atrás do minarete. A visita faz uma pausa. O anfitrião se levanta. O bule permanece quente sobre seu pequeno fogareiro. O relógio que rege esse cômodo é o segundo relógio do país, o mais lento, aquele que corre por baixo tanto do relógio do turismo quanto do relógio do petróleo. Mas nem sempre foi assim. Esse relógio, o de dentro do Majlis, só foi dado corda em milésimo nongentésimo septuagésimo. Antes disso, a porta estava trancada. No verão de milésimo nongentésimo sexagésimo nono, uma criança sentava a uma mesa de madeira numa casa de vila costeira e lia em voz alta, de ouvido, um Alcorão emprestado, porque não havia escola ao alcance. A luz sobre a mesa vinha de um único lampião a óleo. Não havia eletricidade pública naquela vila. Não havia eletricidade pública na maior parte do país. O Alcorão era emprestado porque não existia biblioteca. E a criança lia de ouvido, porque a única pessoa da casa que sabia ler havia aprendido do mesmo jeito, com alguém que também tinha aprendido do mesmo jeito, geração atrás de geração, até onde a memória de qualquer um conseguia alcançar. O sultão daqueles anos era Said bin Taimur, que governou de milésimo nongentésimo trigésimo segundo a milésimo nongentésimo septuagésimo, e que decidiu, contra o conselho de quase todos os assessores que tinha, que o país permaneceria fechado ao século XX. Sua lógica era austera e coerente. A modernidade, ele acreditava, trazia dívida, influência estrangeira e instabilidade política. Ele recusou quase tudo. Até milésimo nongentésimo septuagésimo, o país que governara por 38 anos tinha apenas 3 escolas formais, todas primárias, todas exclusivamente para meninos, somando ao todo cerca de 900 alunos. Tinha um único hospital, administrado por uma missão americana. Tinha aproximadamente 10 quilômetros de estrada pavimentada, todos dentro da capital. O sistema de autorizações contava o resto da história. Um jovem em Sur que quisesse andar de bicicleta até a casa do tio, precisava pedir permissão ao governador de seu distrito e esperar. Um comerciante em Mutra que quisesse óculos escuros contra o brilho do porto, solicitava e esperava. Um garoto que quisesse deixar o país para estudar no Cairo ou em Karachi, solicitava e quase sempre era recusado. O rádio era proibido em muitos distritos. Os portões da capital murada fechavam ao entardecer e só reabriam ao amanhecer. No sul, o país também estava em guerra consigo mesmo. A rebelião de Dhofar, que se estendeu de meados dos anos milésimo nongentésimo sexagésimo até meados dos anos milésimo nongentésimo septuagésimo, foi uma insurgência guerrilheira liderada por combatentes de esquerda nas mesmas montanhas acima de Mirbat, onde hoje a névoa traz famílias de piquenique. Vilarejos inteiros foram esvaziados. Poços foram envenenados. A Grã-Bretanha forneceu oficiais e apoio aéreo às forças do sultão. Os combates só terminaram de forma definitiva em milésimo nongentésimo septuagésimo sexto. Muitos dos homens que hoje caminham pelos penhascos acima de Mirbat como guardas florestais, ou que se sentam à sombra de um majlis ao entardecer, são filhos e netos de pessoas que escolheram um lado naquela guerra, ou que perderam parentes dos dois lados dela. Em 23 de julho de milésimo nongentésimo septuagésimo, o sultão Qaboos bin Said depôs o próprio pai num golpe de palácio em Salalah. O pai foi levado de avião até Londres, onde morreria 2 anos depois, numa suíte de hotel no Dorchester, exilado e praticamente sozinho. Qaboos tinha 29 anos. O país que herdou tinha, pela maioria das estimativas, uma taxa de alfabetização abaixo de 10%. Em 5 anos,
centenas de novas escolas foram construídas. Em uma década, meninas ocupavam salas de aula em números sem qualquer precedente na história do país. Em 20 anos, estradas pavimentadas alcançaram o interior. A porta que estivera trancada por dentro foi finalmente aberta, e uma quantidade enorme de mundo atravessou por ela de uma só vez. A criança sentada àquela mesa de madeira em milésimo, nongentésimo, sexagésimo nono, se ainda estiver viva, tem hoje mais de 60 anos. Seus próprios filhos foram à escola. Seus netos estão na escola nesta mesma manhã. E a mesma onda de construção estatal que os colocou em suas carteiras acabou alcançando, com o tempo, também as oficinas onde os ofícios de seus avós já corriam o risco de serem esquecidos. Numa oficina na periferia de Bala, no interior de Omã, 2 horas de estrada a partir da costa, um oleiro está sentado diante de uma roda que gira ao impulso do pé. O nome dele, na vila, é conhecido por todos que contam essa história. As próprias mãos dele o carregam. A roda é de madeira, velha o bastante para que o veio tenha escurecido no ponto onde seu calcanhar se apoia. E o barro entre seus dedos é a terra vermelho acastanhada local, a cor que os omanenses chamam pelo próprio nome do lugar de onde ela vem. Ele está diante dessa roda há 41 anos. Seu pai esteve ali antes dele. A forma que se ergue sob seus polegares é um jarro de água de um tipo que já se fabrica neste oásis há pelo menos 3.000 anos. Bala é patrimônio mundial da Unesco desde 1987º, reconhecida por seu forte de tijolos de barro e pelas muralhas do oásis que o cercam, e é um dos assentamentos continuamente habitados mais antigos de toda a Península Arábica. E é também, por uma escolha silenciosa do Estado, um lugar onde a cerâmica ainda é um ofício capaz de sustentar uma família. Nos anos milésimo, nongentésimo, octogésimo, à medida que a receita do petróleo começava a remodelar o país, o governo se viu diante de uma pergunta que a maioria das economias petrolíferas nem sequer se dá ao trabalho de fazer em voz alta. O que acontece com os ofícios tradicionais quando ninguém mais precisa deles para sobreviver? A resposta que Omã escreveu em Política Pública foi que certos ofícios receberiam salário do Estado. A autoridade pública para indústrias artesanais, estabelecida em sua forma atual em segundo milésimo terceiro, hoje direciona treinamento, equipamentos e bolsas a oleiros em Bala, ourives de prata em Nisva, tecelões na região de Charquia e construtores de barcos ao longo da costa. A roda gira porque o Estado decidiu que ela continuaria girando. O jarro cresce sob suas mãos, numa velocidade diferente da de qualquer outra coisa produzida neste século. Ele molha o polegar. Alarga a borda pela largura de uma unha. A parede do jarro já é mais fina que a de uma xícara de chá, e mesmo assim mantém sua forma perfeitamente. Do lado de fora, na porta aberta, 3 aprendizes na casa dos 20 anos amassam barro contra uma laje de pedra. As bainhas de suas dishdachas estão empoeiradas nos joelhos. Um deles é sobrinho do oleiro. Outro vem de uma família que nunca fez cerâmica antes e que se inscreveu no programa 3 anos atrás porque a bolsa paga melhor do que qualquer trabalho que ele conseguiria encontrar em Mascate. O Estado paga para que ele aprenda o que o oleiro sabe. O oleiro é pago para ensinar. Nos penhascos acima de Mirbat, 800 quilômetros ao sul, um homem beduíno de uniforme bege caminha pelo limite de um uadi protegido, contando cabras monteses com um binóculo pendurado no pescoço. O avô dele mantinha camelos naquela mesma encosta e dormia sob o mesmo saliente de rocha nas noites frias. O homem veste o uniforme da autoridade ambiental. Seu rádio estala uma vez e volta ao silêncio. É um trabalho que o avô dele jamais teria reconhecido como trabalho, numa encosta que o avô teria conhecido de olhos fechados. A encosta continua a mesma. Em Bala, o oleiro ergue o jarro terminado sobre uma prancha e o posiciona entre os outros para secar. Há 14 jarros na prancha. Até amanhã de manhã serão 20. Até o fim do mês, o forno no fundo da oficina estará carregado. O fogo será aceso às 4 da manhã e os jarros sairão na cor da terra local, a cor que sempre tiveram. O minarete no centro de Bala chama para a oração da tarde. A roda desacelera. O oleiro limpa as mãos num pano gasto de tanto uso, mais velho do que alguns de seus aprendizes. Ele se levanta, caminha até a porta.
A luz lá fora tem a cor do damasco maduro, a mesma cor que cobria Mascate ao fim de um dia, 800 quilômetros ao norte, numa cidade que decidiu, meio século atrás, o que permitiria e o que jamais permitiria que ela se tornasse. Ele deixa a porta aberta atrás de si. E quando o oleiro voltar à sua roda na manhã seguinte, o chamado à oração já terá cruzado Mascate mais uma vez, e o homem de desdacha branca recém-passada estará levando a filha ao mesmo portão da mesma escola. O queimador de latão soltará sua fumaça fina na soleira do vizinho. O minarete continuará sendo a coisa mais alta contra o céu. 6 da manhã. A luz ainda não terá decidido que cor terá o dia. Em Mirbat, a névoa voltará no fim de junho. A chaleira da avó descansa numa prateleira, à espera. O forte sobre o promontório foi caiado de branco em abril, pronto para mais um ano. 3,5 milhões de pessoas. 5 decisões silenciosas. Uma roda que até hoje nunca parou de girar. E talvez seja isso que fique, no fim das contas, não a torre mais alta, não o crescimento mais rápido, mas a escolha deliberada de continuar pequeno, lento, próximo. Um país inteiro que, em vez de correr atrás dos vizinhos, decidiu que sua própria medida bastava. Vale a pena perguntar: se tivéssemos esse mesmo poder de decisão sobre o lugar onde vivemos, teríamos a coragem de escolher o mesmo?